A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, tudo bem com você? Como é que está? Que bom ter você aqui mais uma vez, mais uma noite, mais um momento para estudarmos juntos a respeito da Palavra de Deus e os conteúdos pertinentes a ela. A melhor forma de a gente poder crescer na graça, no conhecimento, para podermos servir melhor a Jesus. O conteúdo é matéria de metodologia científica do ITADBIS e BADEP avançado. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, por estarmos juntos e podermos concluir mais essa disciplina. Tudo bem? Como é que está? Olha, eu quero pedir a você, para você se inscrever aqui no meu canal, para você comentar o que você achou da aula, aquilo que nós podemos melhorar. Não esqueça também de ativar as notificações, pois isso é muito importante para que o canal possa crescer e a gente possa propagar mais da Palavra de Deus. Hoje nós estamos concluindo a matéria de metodologia científica, mas temos matérias muito boas, muito interessantes e cursos que eu vou colocar aqui no canal, vou disponibilizar alguns cursos rápidos, curso de homilética para que você que recebeu um convite para poder, no culto da sua igreja, você transmitir uma porção da Palavra de Deus e você está desesperado, não sabe o que fazer, eu vou compartilhar com você um pouquinho daquilo que o Senhor tem me concedido já há algum tempo, servindo a Jesus, ministrando a Palavra de Deus, mas também o conteúdo pertinente a essa matéria que é tão importante, homilética, hermenêutica e outras matérias de grande importância para nós que servimos a Deus e congregamos em uma denominação. Meu irmão, sem mais delongas, eu quero falar com você da continuidade do nosso conteúdo dessa noite. Bom, na aula anterior, nós falamos a respeito da formulação, falamos a respeito das partes que compõem o trabalho de metodologia científica, o que compõe o trabalho de conclusão de curso, o TCC, e outros trabalhos a serem feitos de forma a concluir, seja qual for o curso que você esteja fazendo, tá certo? Na aula de hoje eu vou falar com você a respeito das etapas da pesquisa, do trabalho de pesquisa propriamente dito. O trabalho de pesquisa ele começa, como nós vimos na aula anterior e na aula de hoje, começa falando a respeito da escolha do tema. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes confundirmos tema e título. Apesar de parecerem sinônimos, apesar de parecerem a mesma coisa, não são. Mas estão muito ligados. O tema com o título e o título com o tema. Mas não são a mesma coisa. Quando eu falo a respeito de tema e título, eu posso colocar para você, ou podemos entender da seguinte maneira. O título é algo mais sintético, é algo que vai, podemos dizer, como que afunilando o assunto que nós vamos tratar. E o tema já é algo mais abrangente. O tema, ele fala a respeito do que o assunto vai tratar num escopo mais geral, mais abrangente. E o título, ele vai pormenorizar, ou ele vai afunilar isso para uma linha de pesquisa mais condensada, mais curta. Porque, afinal de contas, dependendo do conteúdo que nós vamos tratar, se nós falarmos somente do tema, então nós temos muitas áreas para a gente poder estudar. Por exemplo, o tema biologia. Usando o tema biologia, nós podemos falar a respeito de vários assuntos dentro do campo da biologia. Como, por exemplo, podemos falar sobre ecologia, podemos falar sobre genética, sobre fisiologia animal. A biologia, ela abrange vários campos do conhecimento. Ou seja, o tema, biologia, o título, uma parte específica da biologia que nós vamos pormenorizar. Então o nosso trabalho, ele começa pelo tema. Qual o assunto que nós vamos tratar? Ou o que eu pretendo abordar no meu trabalho? Para eu escolher o tema para esse trabalho que eu vou fazer, deve ser levado em consideração
a atualidade do tema que eu estou propondo, que eu estou escolhendo. Deve ser observado também a pertinência desse tema dentro do escopo do qual eu estou estudando, dentro do segmento de estudo do qual eu faço parte. Eu preciso ver se esse tema que eu estou propondo, se ele é relevante. Geralmente, quando nós estamos dentro de um curso acadêmico, quem propõe o tema a ser tratado é aquele que é o professor, que vai estar cuidando de forma geral do assunto que temos tratado. Aquele professor que ele vai ficar como o mentor para o desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso. Então ele vai propor o tema e a partir daquilo que ele propôs, nós vamos dar seguimento. Ou seja, ele propõe o tema, nós colocamos um título dentro do assunto que nós vamos falar naquele tema e seguimos adiante as demais fases do trabalho. Depois de colocarmos um tema, as demais fases do trabalho falam a respeito da revisão bibliográfica. Ou seja, o conteúdo dentro do tema que eu estou propondo e o título do meu trabalho é quais os materiais que já estão à disposição, quais os assuntos ou quais os estudantes, os pesquisadores, os cientistas que falaram a respeito daquele assunto que eu estou propondo. Já houve alguém que dissertou a respeito desse assunto? Que falou a respeito desse tema? Então, dentro da revisão bibliográfica, eu vou procurar os assuntos, eu vou procurar informações bibliográficas para me auxiliar como um ponto de partida para o desenvolvimento do meu trabalho. A revisão, por isso é necessário a revisão da leitura concernente a esse tema que está sendo proposto. Por quê? Porque a revisão literária, ela é fundamental para que não venhamos a fazer o mesmo estudo, a mesma pesquisa, respondendo a mesma coisa que já foi verificada num outro estudo ou numa outra pesquisa. De forma posterior a revisão bibliográfica, nós vamos para a justificativa do trabalho, ou aquela resposta do porquê esse trabalho está sendo feito, por que essa pesquisa está sendo feita. Daí vem a forma que eu vou justificar a razão pela qual esse trabalho está sendo feito. Aí então eu vou procurar saber se o tema que eu estou buscando, se ele é relevante. Se é relevante, por que ele é relevante? Por que ele é relevante? Quais os pontos positivos para o desenvolvimento desse tema? Que vantagens ou quais os benefícios que essa pesquisa irá proporcionar no desenvolvimento desse tema? Todas essas informações, elas estão contidas dentro da justificativa do meu trabalho. Depois da justificativa, o próximo passo é a formulação do problema. Na formulação do problema, eu vou colocar perguntas as quais podem trazer respostas para a pesquisa que eu estou fazendo. Então, eu vou procurar colocar perguntas, aí eu vou te dar um exemplo, tá bom? Esse problema que eu estou estudando, ele é um problema original? Ele é relevante? São perguntas. E essas perguntas estão contidas no nosso material de estudo. Um outro exemplo. Ainda que seja interessante, é adequado para o campo de estudo do qual eu estou fazendo parte? Ela é adequada para mim? Se ela é adequada para mim, eu tenho hoje possibilidades reais para responder a esses questionamentos que estão sendo propostos? Se eu tenho condições, existem recursos financeiros para levar adiante essa pesquisa? Ou ainda, existe tempo suficiente para eu concluir esse trabalho, essa pesquisa? Por quê? Porque às vezes, no desenvolvimento do trabalho, nós encontramos um tema pertinente, nós temos condições de responder, a pesquisa, ela é relevante, ela fala diretamente com o campo do estudo do qual eu faço parte.
Mas a pesquisa não tem tempo hábil para que ela seja desenvolvida. E aí o que acontece? Nós começamos, mas não conseguimos terminar dentro do tempo proposto. E isso é um problema seríssimo. Então nós precisamos observar todos esses pontos, ok? Depois de nós justificarmos, de nós formularmos o problema, nós vamos para a próxima pergunta. Para que esse estudo? Isso fala a respeito da determinação dos objetivos. Quais objetivos eu quero atingir? Lembrando que quando eu digo quais os objetivos, eu estou falando tanto do objetivo geral, quanto dos objetivos específicos, tá certo? Mas todos são objetivos. Quando eu falo do objetivo geral, eu estou falando de modo resumido aquilo que eu quero alcançar, tá certo? Estou fazendo uma síntese daquilo que eu pretendo alcançar no meu trabalho. Eu vou, dentro desses objetivos, explicitar os detalhes e os desdobramentos do objetivo geral. Posterior, ainda dentro da questão dos objetivos, depois do objetivo geral, nós vamos para os objetivos específicos. Quando eu falo a respeito dos objetivos gerais, precisamos atentar para uma coisa, que eles sempre devem estar no trabalho colocados no infinitivo. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou procurar no meu trabalho apontar determinadas causas, eu vou procurar descrever, especificar, esses estão dentro do campo do conhecimento. Se eu quero falar dentro do campo da aplicação, então eu vou iniciar o meu objetivo procurando demonstrar aquele assunto, ilustrar, desenvolver, relacionar aquele tema que eu estou propondo. Se o meu propósito for analisar, aí então eu vou colocar também no infinitivo. Esse trabalho busca, essa pesquisa busca analisar ou comparar, provar, identificar. E aí, se o conteúdo da minha pesquisa for um conteúdo avaliativo, eu vou colocar sempre no infinitivo. Essa pesquisa busca argumentar, escolher, estimar, valorizar. Dessa maneira. Sempre assim, sempre no infinitivo, ok? O próximo passo, nós vamos falar a respeito da redação e pesquisa do trabalho científico. Redação e pesquisa? Sim, porque cada trabalho, eles exige uma forma de redação. Se eu vou fazer uma monografia, ele vai ser escrito de uma forma. Se eu vou falar se o meu trabalho é um artigo, ele tem uma outra forma. Se é uma dissertação ou uma tese, dependendo do que aquele trabalho propõe. Então, cada trabalho desse, ele tem uma forma de ser escrito. E essa forma, ela deve obedecer os padrões da norma culta. Eu não devo usar plebeísmos, ou vamos trocar em miúdos aqui, eu não devo usar gíria no meu trabalho. Afinal de contas, é um trabalho acadêmico. E um trabalho acadêmico se espera o quê? De alguém que está na academia, é um linguajar adequado, polido, bem tratado. Então, devo tomar cuidado com as concordâncias verbais, nominais, todos esses detalhes. Não esqueça, a maneira que você se pronuncia mostra o conteúdo que você possui. Então, num trabalho, numa pesquisa científica, seja um trabalho de conclusão de curso, um artigo, uma monografia, uma tese, enfim, cada um desses trabalhos exigem uma linguagem acadêmica, tá certo? E depois que eu faço a redação e a apresentação do trabalho científico, nós vamos para um outro ponto. Qual é o ponto? É o relatório de pesquisa. No relatório de pesquisa, eu vou mostrar o quê? O planejamento que foi desenvolvido para que aquele trabalho chegasse aonde chegou. E isso vai auxiliar para quê? Para que outros, posteriormente, que queiram dar continuidade à pesquisa que você fez, eles saibam de onde está iniciando.
Então, para isso é necessário o relatório. No relatório, dependendo do tipo de pesquisa que você fez, vai determinar as coisas que você, os caminhos que você permeou para chegar até onde chegou. Certo? Depois nós vamos para a introdução. A introdução, ela vai apresentar o tema. Alexandre, mas até agora você não chegou nem na introdução? Não, a introdução começa agora. Ou seja, agora nós vamos propriamente entrar no trabalho, na pesquisa que nós estamos propondo. Então a introdução, ele vai procurar colocar para aquele que vai ler o nosso trabalho a apresentação do tema a ser estudado. O suficiente para deixar claro todos os aspectos que nós buscamos apresentar na nossa pesquisa. Depois da introdução, vem a delimitação do assunto. Ou seja, nós vamos falar somente dentro daquele espaço que nós estamos propondo. Vou te dar aqui um exemplo. Se eu quiser falar a respeito do amor, eu estou colocando o amor porque o nosso canal é um canal que está mais voltado para a teologia, para o estudo das coisas concernentes à palavra de Deus. Tá certo? Mas vamos lá. O meu tema, o amor, mas falar sobre amor é um tema muito amplo, muito abrangente, não é verdade? É verdade. Então, falando a respeito dentro do tema amor, nós precisamos achar um título. Vamos procurar um título falando sobre o tema amor. O amor de Deus pelo pecador. Opa! O amor, que era um termo tão abrangente, nós já conseguimos limitá-lo ao amor de Deus pelo pecador. Veja como o título reduziu. Você conseguiu entender a diferença entre tema e título? Isso também é importante para você, que prega a palavra de Deus. E muitas das vezes você quer nomear o teu sermão e você fala, o tema da mensagem é... Quando na verdade aquilo que você está propondo é o título da tua mensagem. Então, preste atenção nisso. Isso é muito relevante para nós, estudantes da palavra de Deus. Ok? Depois da introdução e depois da delimitação do assunto, nós vamos falar a respeito do problema. Ou seja, nós vamos explicitar de maneira detalhada o problema que estamos propondo, a fim de alcançarmos uma solução para esse problema. Tá certo? Ou seja, introdução, delimitação do assunto, problema ou problematizar a pesquisa, e aí é necessário você pensar nos vários questionamentos que podem ser propostos. Você tem que até mesmo se colocar no lugar daquele que vai ler a tua pesquisa. Por quê? Você tem que pensar em várias formas de problematizar o título que você está propondo. Tá certo? Continuando, o referencial teórico. Esse é o próximo passo. Quais são os conteúdos ou qual a referência que eu tenho para continuar aquele estudo, aquela pesquisa que eu estou fazendo? Quais foram os pesquisadores que vieram antes de mim e pesquisaram a respeito daquele assunto? E isso me traz à mente um pensamento. Você já reparou que hoje em dia, dentro da igreja ou no campo do cristianismo, tem muitas pessoas que se acham maiores ou mais importantes do que outras porque eles têm assim tanto conhecimento? Olha, eu vou te dar um conselho. Seja humilde. Sabe por quê? Porque se você hoje está conseguindo ver tão à distância, lembre sempre que você está sobre os ombros de grandes homens e mulheres de Deus, pesquisadores, que vieram antes de você. E no campo da ciência também. Lembre que se a ciência já chegou onde chegou, é porque antes dos nossos dias e dos pesquisadores da atualidade, outros pesquisadores vieram antes e dedicaram as suas vidas para que pudéssemos alcançar e voar voos tão altos quanto temos voado nos nossos tempos. Tá certo? Então, o referencial teórico é o nosso próximo passo. A partir dele, você deve delimitar, você deve marcar, você deve colocar no seu trabalho este referencial. Depois do referencial vem a metodologia. Como o próprio nome está dizendo,
quais os métodos que serão utilizados na elaboração dessa pesquisa. Vai ser uma pesquisa tão somente no campo teórico? Vão haver experimentações? Serão feitos questionamentos? Propostas, entrevistas com pessoas? Serão utilizados quais métodos para poder atingir esse conteúdo, ou serão utilizados quais métodos para levar a efeito essa pesquisa? Depois da metodologia, vem a análise e interpretação dos dados. Esses dados, eles vêm através do referencial teórico, da metodologia, que você também pode colocar filmes, peças, enfim. Existe uma variedade enorme de fontes as quais você pode utilizar. E depois que você encontra essas fontes, o referencial teórico e a metodologia, você vai analisar e interpretar esses dados. Então, depois da análise e interpretação, seja através da análise documental, os resultados ou as discussões, você vai chegar à conclusão do seu trabalho. Na conclusão, você vai buscar responder os desafios, as perspectivas e apresentar sugestões para o desenvolvimento desse trabalho. E por último, não menos importante, as referências bibliográficas. Dentro das referências bibliográficas, nós vamos falar das referências do material que nós utilizamos, certo? É muito parecido com o referencial teórico, mas eles estão em lugares distintos no trabalho da pesquisa que é feita. Devemos atentar também, e isso não é menos importante do que tudo que nós falamos até aqui, a respeito das citações, que podem ser as citações diretas. Na citação direta, você deve transcrever literalmente aquilo que o autor do material que você pesquisou falou. Você não pode mudar nada. Aquilo que você pode mudar é numa citação indireta, a qual você, como está dizendo, de maneira indireta, mas fazendo referência ao conteúdo, você vai trazer aí a sua paráfrase, você vai colocar ele como um marco teórico, tá certo? Então, as citações, a maneira que elas são feitas, é muito importante também no trabalho. A citação direta, a citação indireta e também a transcrição. Aí é o próximo passo das referências. O que eu quero lembrar a você que as citações, elas são regidas, assim como toda a pesquisa, todo o trabalho que aqui a gente está falando, no nosso conteúdo, no nosso material, todo ele deve ser observado segundo as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá certo? Nós não podemos fazer como queremos e bem entendemos, porque afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma pesquisa científica. E não esqueça, você aluno do nosso curso, de observar no teu livro as maneiras as quais a transcrição das referências devem ser observadas, tá certo? Então, eu quero agradecer pela tua vida. Concluímos aqui a matéria de metodologia científica, ok? Lembrando que na próxima aula nós vamos começar a falar a respeito da matéria de Hebraico 2. Você que é aluno, pegue seu material, não esqueça de fazer uma revisão do Hebraico 1 que nós já fizemos, tá certo? Para que possamos seguir de uma maneira bem adequada no nosso estudo. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida e mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative as notificações. Ajude o canal a crescer. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.